Essa questão da UFMG ela está relacionada com as interações intermoleculares. No eixo Y, nós temos a temperatura e no eixo X, nós temos a massa molar no gráfico. Existem duas curvas. Se você observar, a curva 1 ela é superior à curva 2. As temperaturas destacadas na curva 1 para o F2, para o Cl2, BR2 e para o I2, elas são superiores às temperaturas indicadas para as mesmas substâncias na curva vermelha. Então a gente pode concluir que a curva 1 representa a temperatura de ebulição e a curva de vermelho vai representar a temperatura de fusão dos halogênios. Portanto, a letra A ela está errada. As substâncias F2, Cl2, BR2 e I2 são diatômicas e os seus átomos são iguais. Então essas moléculas elas são apolares. Então, por exemplo, a interação que uma molécula de Cl2 vai realizar com outra molécula de Cl2 vai ser de polo instantâneo de polo induzido. É a única interação existente entre moléculas apolares, de polo instantâneo de polo induzido, e não de polo permanente, como a letra B afirma. Na letra C, eles afirmam que as interações entre as moléculas de F2 são mais fracas que nas moléculas de I2. Se nós analisarmos o gráfico, a temperatura de ebulição do F2 é menor que a temperatura de ebulição do I2. Para a temperatura de fusão, é a mesma coisa. A temperatura de fusão do F2 é menor que a temperatura de fusão do I2. Portanto, nós podemos concluir que é mais fácil fazer a fusão e a ebulição do F2, uma vez que as interações são sim mais fracas no F2. E a letra D afirma que o BR2 se apresenta no estado gasoso, quando a temperatura ela é de 25 graus. O BR2 ele apresenta temperatura de fusão aproximadamente igual a 0 graus e a sua temperatura de ebulição é aproximadamente igual a 50 graus, se nós formos projetar aqui no gráfico. Então, quando o BR2 ele está a 25 graus Celsius, ele está entre a temperatura de fusão e entre a temperatura de ebulição. Portanto, a resposta da questão é a letra C.